dia, que a paz do Senhor, a sua graça e a sua presença estejam com todos vós desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Meus queridos, obrigado aqui pelo louvor. Podem sentar. Eu convido as crianças para a sua escola bíblica dominical. Amém? As nossas crianças, os nossos júniores, possam ir, os adolescentes, possam ir para a sua escola bíblica dominical para aprender a palavra de Deus de uma forma adequada às suas idades. Em nome de Jesus. Amém. John, consegues aumentar um bocadinho os agudos e tirar os graves, se faz favor, e os médios? Aumenta os médios e os agudos e os graves. Obrigado, está melhor, obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Bem-vindos a todos. Amém. Bem-vindos, que o Senhor vos abençoe muito. Também quero saudar os irmãos que vieram de Angola, não é? Nuno e a família. Bem-vindos, um beijinho. Estamos muito felizes por vocês estarem aqui, em nome de Jesus. Amém? Queridos, enquanto os nossos adolescentes e as nossas crianças vão para a sua escola bíblica dominical, queria te convidar a ficares de pé, vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor para a ministração da sua palavra. Amém? Bem-vindos, que Deus vos abençoe. E vamos agora preparar os nossos corações para ouvir a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, é no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, de quem nós somos, a quem nós pertencemos, o Rei da Glória, que nós, Senhor, entramos na Tua santa presença, Pai, com ações de graças, com louvor, com adoração, derramando a nossa alma diante de Ti. Mas agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala connosco, Senhor. A Tua palavra é inspirada, é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Senhor, aperfeiçoa-nos nesta manhã, que nós possamos, ó Deus, avançar rumo à maturidade. Este é o ano da maturidade, este é o ano, Senhor, em que Tu queres que nós avancemos, cresçamos. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações, como diz o Salmo 107:20, enviou-lhes a Sua palavra e os curou e os livrou do que lhes era mortal. Senhor, livra-nos daquilo que nos é mortal, livra-nos da destruição através da Tua palavra, Senhor, Tua palavra que gera vida, Tua palavra que transforma. Por isso eu te peço, Senhor, se está aqui alguém hoje, esta manhã, alguém que nos visita hoje pela primeira vez, Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre ele, sobre ela, possa abraçar, ministrar, Pai, que os meus irmãos sintam a Tua presença, recebam o Teu toque nesta manhã e que a Tua palavra seja aplicada aos seus corações, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço que não seja eu a falar, que não seja eu a ministrar, mas que sejas Tu através de mim, que eu diminua e que Tu cresças. Pai, para que a minha pregação não sejam palavras de sabedoria humana, mas que seja a demonstração do Espírito e do poder de Deus. Por isso, Pai, entregamos nas Tuas mãos este momento. Ó Pai, das Tuas mãos recebemos, Pai. Ó Senhor, o ensino desta manhã. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada família que está aqui representada, cada irmão, cada irmã que nos visita hoje pela primeira vez, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, que eles se sintam no Teu meio, na Tua presença, que eles saibam que aqui é a igreja do Senhor Jesus. Pai, e que eles sintam o Teu abraço, o Teu amor, em nome de Jesus. Pai, te agradeço também pelos meus irmãos que já não vi há algum tempo, que Tu os trouxeste novamente à Tua casa aqui em Lisboa. Senhor, muito obrigado. Senhor, abençoa-os e que eles possam, Senhor, saber que Tu estás aqui neste lugar. Pai, é no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Amém, queridos. Tenham vontade de sentar, queridos. Glória a Deus. Irmãos, este ano 2025, Deus deu-nos uma palavra profética. A palavra foi 2025, ano da maturidade. Deus deu-nos um versículo lá em Efésios, capítulo 4, em que a palavra de Deus diz: até que todos cheguemos à maturidade, à estatura completa de Cristo, à perfeita varonilidade, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Então este é o ano da maturidade. E Deus deu-nos uma palavra em que disse que a maturidade, ela precisa de 3 coisas: fé, compromisso e resiliência.
E este ano nós vamos falar muito sobre maturidade, vamos crescer em maturidade, crescendo em fé, em compromisso e em resiliência. Desde o início do ano que eu tenho vindo a falar sobre isto, e em especial nos últimos momentos, nos últimos domingos, nós temos falado sobre compromisso. Compromisso que é um dos aspectos da maturidade. Um dos aspectos que nós temos que crescer este ano para alcançar a maturidade. Deus é um Deus de compromisso. E como seus filhos, nós também devemos ser pessoas de compromisso. Não só com Deus e com a Igreja, mas em tudo o que nós façamos. Temos que ser pessoas de compromisso. E compromisso, como nós já vimos, é algo divino. Compromisso expressa a própria natureza de Deus. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de compromisso. E em Jesus Ele estabeleceu um novo compromisso connosco, uma nova aliança, no sangue do Senhor Jesus. A aliança, a nova aliança, a aliança da graça, do amor, do perdão para todos nós. Amém? Mas o compromisso, queridos, ele excede muitas vezes a lógica, o conhecimento, a razão. Porque o compromisso é algo que realmente é a própria natureza de Deus. E nós precisamos de crescer em compromisso. Não há maturidade sem compromisso. Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o compromisso. E aqueles que não estiveram aqui e quiserem acompanhar a série de ministrações que nós temos vindo a falar, no Facebook nós transmitimos o nosso culto e fica gravado. Então podem, durante a semana, ver novamente, visualizar novamente e até partilhar com algum amigo o culto e a pregação em especial. No domingo retrasado, eu falei sobre as 5 condições para um verdadeiro compromisso. Nós não falámos das 5, falámos só de 2. Hoje nós vamos falar de pelo menos mais uma condição. Mas eu quero fazer aqui um breve resumo para aqueles que não estiveram cá possam acompanhar e estar dentro do contexto da mensagem. Vamos abrir a palavra do Senhor no texto base, que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Ok? Vamos abrir a palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 18. Vamos ler o verso 1 ao 4 novamente. Ok? Nesta passagem, nós vemos as 5 condições para que haja um verdadeiro compromisso aos olhos de Deus. Nesta passagem, nós vemos o compromisso que Jonatas, filho de Saul, fez com Davi, com o rei Davi, mas aqui ele ainda não era rei. Davi, ele foi para o palácio real servir a Saul, principalmente tocando a sua harpa, porque a Bíblia diz que Saul ele tinha alguns ataques espirituais. A Bíblia diz que um espírito maligno entrava em Saul e quando Davi tocava a harpa, porque Davi era um ungido do Senhor, Davi, ele era um adorador, e quando Davi tocava a harpa, a Bíblia diz que o espírito maligno saía dele, saía de Saul. Então Davi, ele começou a frequentar a casa de Saul. E aqui no capítulo 18, verso 1 em diante, diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a sua casa, a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, um compromisso. Porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Irmãos, nestes versículos nós vemos a primeira coisa sobre compromisso. A base do compromisso é o amor. Jonatas fez um compromisso com Davi porque Jonatas amava Davi. O amor ágape, o amor de Deus, o amor incondicional, o amor que ama sem esperar ser amado, o amor que tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, o amor que jamais acaba, o amor de Deus. A base do compromisso é o amor. Irmão, nós nunca vamos ter compromisso com alguém se não amarmos essa pessoa. Compromisso verdadeiro exige amor. E o compromisso é um dos frutos do verdadeiro amor. A Bíblia diz que Jonatas fez um compromisso com Davi porque Jonatas amava Davi. E o compromisso que Jonatas fez, ele, do ponto de vista simbólico,
porque a Bíblia diz que no Velho Testamento é sombra das coisas do Novo Testamento, a Bíblia diz que o Velho Testamento é símbolo. Jonatas, ele entregou 5 coisas a Davi como sinal do compromisso que ele estava a fazer com Davi. E essas 5 coisas mostram as 5 condições indispensáveis, fundamentais, para que haja um verdadeiro compromisso aos olhos de Deus. Vamos ver, verso 4. Despojou-se Jonatas da capa. Diz comigo, capa. A primeira coisa que Davi recebeu de Jonatas foi a capa. Segundo, que vestia e deu a Davi, como também a sua armadura. Diz comigo, armadura. A segunda coisa que Jonatas deu a Davi foi a armadura. Terceiro, inclusive a espada. Diz comigo, espada. Arco. E cinto. 5 coisas. Capa, armadura, espada, arco e cinto. 5 coisas a Bíblia diz que Jonatas deu a Davi. Irmãos, estas 5 coisas são as 5 condições para que haja um verdadeiro compromisso. Nós já vimos 2 no domingo retrasado. Domingo passado eu estava em Angola, não estava aqui. Mas no retrasado, nós falámos das 2 primeiras. Capa e armadura. Lembram-se? Irmãos, o que é que representa a capa? Quando Jonatas deu a capa a Davi, o que é que Jonatas estava a dizer a Davi? Irmãos, para nós entendermos isso, nós temos que ir ver a primeira vez que a Bíblia fala em capa. E a primeira vez que a Bíblia fala em capa é no livro do Gênesis, no capítulo 9, quando a Bíblia diz que Noé saiu da arca, plantou uma vinha, fez vinho e se embebedou. E ficou nu na sua tenda. E a Bíblia diz que ele tinha 3 filhos, Jafé, Sem e Cã, ou Cã. E a Bíblia diz que Cã, o mais novo, viu o pai nu na tenda. E gozou com o pai. Foi chamar os irmãos e disse, Jafé, Sem, venham depressa, venham ver a figura triste que o pai está a fazer. A Bíblia diz que os irmãos seguraram uma capa e com o rosto virado para não ver a nudez do seu pai, eles cobriram o pai com a capa. Então a primeira coisa que a capa nos mostra é que a capa é cobrir a nudez do outro. Quando Davi recebeu a capa de Jonatas, Jonatas estava a dizer a Davi, eu faço uma aliança contigo, um compromisso, que eu vou cobrir a tua nudez. Eu vou guardar a tua vida, a tua reputação. Eu não vou falar mal de ti, nem vou andar a contar aos outros as tuas debilidades, os teus defeitos. Eu não vou ser fofoqueiro. Eu vou te proteger, vou guardar a tua vida, vou-te cobrir com a capa. Vou cobrir os teus defeitos. Não vou compactuar com os teus erros. Vou dizer quando tu estás errado, mas não vou andar aí a dizer quando tu falhas. Então, cobrir com a capa, ou dar a capa, é dizer ao irmão, porque eu tenho um compromisso contigo, eu não vou denegrir a tua imagem. Eu vou-te proteger, eu vou guardar a tua reputação. Não vou andar a falar que tu falhaste, que tu és isto, que tu és aquilo. Amém, irmão? E nós temos que aprender a dar a capa uns aos outros. Nós temos que aprender a cobrir uns aos outros. Na igreja do Senhor Jesus é um lugar onde nós precisamos de ter este compromisso. Primeiro, dando a capa. Porque, irmãos, muitas igrejas, infelizmente, as pessoas não são cobertas. As pessoas são expostas. Não a nossa igreja, as outras. As pessoas são expostas. Irmão, muitas pessoas hoje não estão a congregar. Muitas pessoas hoje até inclusive deixaram Deus. Porque falaram da sua vida, da sua intimidade e foram expostas. Às vezes foram expostas até pelos próprios líderes da igreja. Então, irmãos, não há compromisso sem capa. Se tu queres ter um verdadeiro compromisso com a tua igreja, com o teu irmão, com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, tu precisas de lhes dar a capa. Tu precisas de estar disposto a guardá-los. Disposto a cobrir as suas debilidades. Segundo lugar, ele deu a armadura. A armadura é para quê? Para proteção. Quando Jonatas deu a armadura a Davi, Jonatas estava a dizer, eu vou-te proteger. Eu vou livrar-te do mal. Eu vou colocar a minha armadura em ti. Isto implica 2 coisas. Primeiro, que Jonatas iria proteger Davi de todos os ataques. Mas também
que Jónatas precisava de Davi para o defender também, porque ele se despiu da armadura. Ele ficou o quê? Vulnerável na presença de Davi. Então, queridos, para além da capa, nós precisamos de proteger uns aos outros. Nós precisamos de ter um compromisso que implica proteção. Irmão, quando alguém for falar de ti, a um irmão, de outro irmão, quando alguém for criticar, tu sabes isto e aquilo que aquele irmão fez, irmão, protege o teu irmão. Guarda o teu irmão. Defende o teu irmão. Não, irmãos, não vamos descobrir a nudez dele, nem vamos atacar o irmão, nem deixar que o ataquem. Vamos proteger o nosso irmão. Vamos proteger uns aos outros. Não só fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente. Vamos orar uns pelos outros. Dar a armadura é eu dizer, eu vou-te proteger, eu vou estar a orar por ti, eu vou estar a cobrir a tua vida com o sangue de Jesus, eu vou estar a repreender todo o espírito maligno, todo o demónio das trevas, em nome de Jesus, eu vou estar na brecha pela tua vida, eu sou um intercessor, eu te dou a minha armadura. Em nome de Jesus, entendeste? Então, estou só a fazer um breve resumo, está bem? Não vamos aprofundar aqui estas duas peças que Jónatas deu a Davi. Então, capa representa guardar, cobrir, e a armadura, proteger, defender. Amém? Hoje nós vamos ver a terceira coisa que Jónatas deu a Davi. Qual foi a terceira coisa? Quem sabe? A espada. Eu gosto da espada. Amém? A espada serve para quê? Principalmente a espada é uma arma. E serve para quê? Para atacar. Para cortar. Para perfurar. A espada, no tempo de Davi, era a principal arma de ataque. O escudo para defender. Mas a espada era o que atacava. Era o que cortava. Era o que destruía. Então, irmãos, quando Jónatas deu a espada a Davi, Jónatas estava a dizer assim, eu prometo me desarmar perante ti. A primeira dimensão de dar a espada, irmã Marli, é dizer assim, eu não vou viver armado. Eu não vou jogar à defesa, desconfiado. Não, eu vou me desarmar perante ti. Eu vou-te dar a minha espada. Eu não vou estar desconfiado à defesa, com medo que tu me faças mal. Não, eu vou abrir a minha vida. Eu vou falar dos meus erros, dos meus defeitos. Eu vou me desarmar diante de ti. Irmãos, igreja tem que ser um grupo de pessoas desarmadas. O corpo de Cristo somos pessoas desarmadas uns com os outros, irmão. Porque se nós vivermos à defesa, nós não vamos receber a bênção do Senhor. Porque a Bíblia diz que é onde há união, Salmo 183, Salmo 133, é onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. União implica o quê? Não haver espada, não haver desconfiança, não haver isso. Então, em primeiro lugar, num verdadeiro compromisso, dar a espada é estar desarmado. E, irmãos, muitas vezes nas igrejas as pessoas, elas ficam armadas, desconfiadas, têm dificuldade, por exemplo, em poder abrir a sua vida, a sua intimidade. E sabem porquê? Porque já sofreram por causa disso. Já sofreram por causa disso. Então, a primeira dimensão de dar arma é estar desarmado. Compromisso envolve eu estar desarmado perante aquela pessoa que eu tenho compromisso. Mas a dar a espada implica também outra coisa. É a segunda dimensão de dar a espada, que é dar autoridade ao outro para me corrigir. Quando eu dou a espada à Neide, eu estou-lhe a dizer assim, se eu errar, usa a espada para me corrigir, para me limpar, para me aperfeiçoar. Então, dar a espada é desarmar, mas dar a espada é dar autoridade ao outro para me corrigir. Irmãos, quem é a espada? A Bíblia diz em Hebreus o quê? Que a espada é o quê? É a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a espada de dois gumes. Irmãos, dar a espada é dizer assim, irmão, tu podes me corrigir na palavra, tu podes me chamar a atenção, tu podes me corrigir. E eu vos digo, irmãos, se me virem a dizer alguma coisa ou a fazer alguma coisa que não está de acordo com a espada, com a palavra, eu vos dou a espada. Vocês têm autoridade para me chamar a atenção, para me corrigir e para me ajudar a melhorar a cada dia, para que eu chegue à maturidade.
Então, irmãos, dar a espada implica desarmar-nos e implica dar autoridade ao outro para ser corrigido. Aleluia. Quem é que gosta de dar a espada aos outros? Mentiroso. Mentiroso. Irmão, ninguém gosta de dar a espada. Ninguém gosta de dar a espada. Dar a espada é difícil. Desarmar-me perante o irmão. Ainda mais o novo convertido, cheio de pecados. É. Dar a espada. Deixar o irmão me corrigir. Eu? Nada. Quem és tu para me dizeres isso, pá? Quem é que tu pensas que és para me chamar a atenção? Tu sabes que há quantos anos eu sou crente? Tu sabes que eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Até os livros apócrifos eu conheço. Quem és tu para me chamar a atenção? Amém, irmãos? Entendem o que eu estou a dizer? Irmãos, dar a espada não é fácil. Eu me desarmar diante do meu irmão, diante da minha família, até da esposa e do marido, às vezes é difícil desarmar. E dar a espada? Não é fácil. Mas nós precisamos de estar dispostos, porque sem dar a espada não há um verdadeiro compromisso. Onde há desconfiança, onde há medo, onde há resistência, não há verdadeiro compromisso. Então hoje, irmãos, o Senhor nos está a dizer assim: cresçam em compromisso, dando a espada uns aos outros. Dando a espada, desarmando, mas também dando a autoridade ao outro para nos corrigir. Se alguém chegar ao pé de vocês e disser assim: olha, irmão, eu queria te dizer tal, o irmão fez uma coisa que eu não gosto. O irmão fez algo que a Bíblia diz para não fazer. Olha, o irmão fez alguma coisa que Deus, que a palavra de Deus disse que o irmão não devia fazer. Irmãos, quem é que é corrigido e fica bem com isso e agradece? Não é fácil, porque vai contra a nossa natureza. O nosso ego é orgulhoso. Nós não gostamos de ser chamados à atenção. Nós não gostamos de ser repreendidos. Essa é a nossa natureza. Por isso é que uma das virtudes do Espírito Santo em nós, um dos frutos do Espírito, é o quê? É a humildade. É o quê? É o domínio próprio. É a mansidão. É a benignidade, a bondade, o amor. São os frutos do Espírito. Irmão, sem o Espírito Santo em nós, nós nunca vamos dar a espada. Nunca. Mas não há verdadeiro compromisso sem nós darmos a espada uns aos outros. Esta manhã eu quero que os casados que estão aqui hoje possam dar a espada um ao outro. Que o Alain dê a espada que a Lu dê a espada. Dar a espada é dizer: se tu me quiseres fazer mal, tu vais poder fazer, porque eu me desarmo diante de ti. Dar a espada é dizer: olha, se me vires errar, eu te dou autoridade para tu me corrigires, para tu me chamares a atenção na espada que é a palavra. E isso, irmãos, é uma decisão que nós temos que tomar. Porque sem isso, irmão, não há um verdadeiro compromisso. Agora deixa-me dizer uma coisa, irmão. Muitos que estão aqui, que eu sei, estão a pensar assim: pastor, essa pregação não é para mim. Eu já passei essa fase, pastor. Quando eu tinha 10 anos de crente, eu dei a espada a muita gente. Pastor, mas já levei tanto na vida. Pastor, não. Eu hoje não dou a espada a ninguém. Eu meto a espada no bucho dele. Se me tratam mal. Pois é, dá a espada? Não. Irmão, deixa-me dizer uma coisa. Eu vou-te provar na palavra de Deus que nós temos que dar a espada mesmo muitas vezes das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós servimos, das pessoas que nós protegemos. Muitas vezes os ataques vêm dessas pessoas. Eu e mais quem já foi rejeitado, acusado, maltratado por pessoas que vocês fizeram bem, que vocês abençoaram, que vocês ajudaram, que vocês amam. Eu e mais quem? Alguns estão a levantar as duas mãos. Estão a levantar as duas mãos. Irmãos, glória a Deus, estou a falar para as pessoas certas. Querido, as piores feridas na alma são feitas pelas pessoas que nós confiamos. As piores feridas na alma são feitas pelas pessoas que nós confiamos, que nós amamos.
Se uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum me ofender, fico desangado naquele momento, mas depois eu esqueço. Agora, quando há alguém que eu amo, quando há alguém que eu sirvo, quando há alguém que eu dei a capa, a armadura e a espada, quando essa pessoa age contra mim, quando essa pessoa me denigra a imagem, quando essa pessoa blasfema de mim, critica, isso dói. Dói ou não dói, irmão? E essas feridas são tão profundas que às vezes acompanham-nos durante a vida inteira. Coisas que nos aconteceram na infância. Às vezes até morrer, nós carregamos essas feridas na alma. Entendes o que eu estou a dizer, meu irmão? E hoje o Senhor Jesus quer nos curar. Ele quer nos curar dessas feridas, porque Ele quer que nós possamos dar a espada voluntariamente, como Jónatas deu a Davi. Porque não há compromisso verdadeiro se eu não estiver disposto a dar a espada. E nós precisamos de ser uma igreja de pessoas desarmadas, de pessoas com um coração humilde, de pessoas que aceitam a repreensão, porque sabem que Deus usa o irmão para falar comigo. Não pessoas orgulhosas, de dura cerviz, que não aceitam que ninguém lhes chame a atenção, mas pessoas que voluntariamente dizem: corrige-me, eu quero crescer, eu quero ser melhor do que eu sou hoje. Precisamos, irmãos, de dar a espada uns aos outros. Mesmo que isso corra um risco. Mesmo que isso às vezes tenhamos que pagar um preço de sermos traídos pelas pessoas que nós amamos. Vamos dar um exemplo. Êxodo capítulo 2. Abre lá comigo. Êxodo 2. Vamos ver um exemplo no Velho e um exemplo no Novo Testamento. Êxodo capítulo 2. Glória a Deus. Amém, queridos? Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 2. E vamos ler o verso 11 em diante. Amém? Já abriram? Quem não tem Bíblia, possa acompanhar aqui a leitura aqui nas nossas televisões. Ok? Olha ali, vamos ler. Diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, os hebreus, e viu os seus labores penosos, o seu trabalho, a sua escravidão. E viu que certo egípcio espancava um hebreu. Moisés já era homem, a Bíblia diz que ele tinha 40 anos de idade. E ele, ao andar, ao passear, viu que um egípcio espancava um hebreu. O que é que ele fez? Olhou de um e para o outro lado. Ele olhou para um lado, não viu ninguém. Olhou para o outro lado, não viu ninguém. O que é que ele fez a seguir? Matou o egípcio e mais, escondeu o corpo na areia. Ok? Certo? Vamos continuar a ler. Saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus estavam brigando. Esta versão brasileira é um melhor. Estavam brigando, não é? E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? Moisés, dizendo: por que é que tu estás a fazer mal ao teu irmão? Olha a resposta. O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza descobriram-me. Olha o próximo versículo. Informado desse caso, procurou o faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian, no deserto, e assentou-se junto a um poço. Irmão, vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que descobriram que Moisés matou o egípcio se ele olhou para um lado, Miguel, não viu ninguém? Olhou para o outro, não viu ninguém. Escondeu o corpo na areia, enterrou. Como é que descobriram, irmão? Só havia lá duas pessoas. O morto não fala. Então não é que o outro que Moisés defendeu, que Moisés salvou, que Moisés impediu que ele fosse morto, não é que aquele fofoqueiro foi falar. Foi dizer que Moisés tinha morto o egípcio. Se calhar esqueceu-se de dizer porquê. Irmãos, Moisés era um príncipe no Egito. Moisés vivia bem. Ele era filho da filha do faraó. Teve que fugir porque fez o bem a alguém. Quantos Moisés estão aqui?
Aleluia. Quantas vezes, irmão, por eu fazer o bem a alguém, sofro consequências? Eu e mais quem? Meu irmão, isso é o síndrome do pastor, é esse. Faz bem e leva a penha de quem faz bem. Não é uma coisa... Meu irmão do céu, não é fácil. Não é fácil. Ser pastor não é fácil. Alguém quer ser pastor, desista já. Não é fácil. Nós damos a nossa vida, nós oramos, nós servimos, nós fazemos tudo. Tiramos do nosso bolso para ajudar. E é exatamente essa pessoa que a gente abençoou que nos trai, que nos dá facada nas costas, que diz mal de nós, que nos critica, que anda a dizer aos outros mentira. Moisés, irmão, foi traído por quem? Não havia satélites da NASA, nem da CIA. Não, irmão, naquela altura não havia. Naquela altura só havia uma maneira de se descobrir aquilo. Foi o fulano que foi salvo que fosse que falou. Entendes o que eu estou a dizer, meu irmão? Agora, deixa-me dizer uma coisa. Se Moisés, o grande Moisés, homem de Deus, se não sofreu isso, tu não vais sofrer também? Ele deixou de amar o seu povo por causa disso? Ele deixou de servir o seu povo por causa disso? Não. Nós sabemos a história. Nós sabemos que ele depois voltou e enfrentou o faraó para libertar o seu povo. Ele mandou Deus usou para trazer as pragas do Egito. Ele conduziu o povo até quase a chegar à terra prometida. Ele não desistiu do povo. Porquê que tu desistes às vezes da tua igreja só porque alguém te decepcionou? Temos que ser como Moisés. Não matar os outros. Mas mesmo que os outros nos traiam, nós precisamos de continuar a amá-los. Porque o nosso amor é incondicional. O amor de Deus em nós. E o compromisso que eu tenho com a minha igreja, ele é mais alto que a razão, que a lógica, porque ele é baseado no amor de Deus. Como João diz, se tu dizes que amas a Deus e não amas o teu irmão, és mentiroso. Como é que podes amar a Deus que não vês e não amas o teu irmão que vês? Amém, irmão? Então, Moisés sofreu isso. Fez bem e foi denunciado. Teve que fugir, senão matavam-no. Agora deixa-me dizer uma coisa. Agora vamos ver Deus aqui. Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu faço as coisas de bom coração, Deus está comigo. E Deus usa até o mal e transforma o mal em bem. Queridos, por causa daquilo, Moisés teve que fugir para o deserto, não foi? Meu irmão, onde é que Deus apareceu a Moisés? No deserto. Se ele não estivesse no deserto, se calhar Deus nunca tinha aparecido a ele. Irmão, Deus usou aquilo para colocar Moisés no propósito que Deus tinha para ele. Então, meu irmão, não tenhas medo, não tenhas receio. Há risco de dar a espada? Mas Deus está no controle. Não deixes de dar a espada. Por experiências más e negativas que tu viveste nos anos anteriores. Não deixes de dar a espada pelo teu passado, pelos traumas, pelas rejeições, pelas traições que tu já sofreste. Meu irmão, dá a espada diante de Deus e Deus vai te honrar. Amém. Mesmo no deserto, Deus vai te honrar. Deus vai se manifestar a ti. Deus vai te glorificar em nome de Jesus. Vou dar agora um exemplo do Novo Testamento. Vamos lá. João 5. Abra lá comigo. João capítulo 5. Verso 1 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Amém? João 5. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler. Não vamos ler tudo para poupar tempo. Vamos ver aqui a partir do verso 5. Jesus estava no tanque de Betesda. No tanque de Betesda havia um fenómeno sobrenatural, porque de vez em quando um anjo descia, diz a Bíblia, e agitava as águas do tanque. Era como uma piscina grande. O anjo descia e agitava as águas. Quando as águas se agitavam, o primeiro a entrar na água era curado, seja de que enfermidade fosse. Mas só o primeiro. A Bíblia diz-nos que naquele tanque havia um homem que estava doente há 38 anos. Não é 38 meses, é 38 anos
que aquele senhor que era paralítico estava ali, perto do tanque de Betesda, para entrar no tanque assim que as águas eram agitadas. Só que ele, diz a Bíblia, que ele há 38 anos que estava doente e nunca tinha conseguido ser o primeiro a entrar na água. Vamos ler o próximo versículo. Próximo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Irmão, se Jesus me tivesse perguntado: queres ser curado? A primeira coisa que eu dizia, como o cego Bartimeu: eu quero ser curado, eu quero andar. Mas olha o que é que o camarada disse, vê lá comigo. Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outra além antes de mim. Por outras palavras, irmão, eu só tinha que dizer eu quero. Mas ele tinha um problema. Ele era quê? Crítico, amargurado. Jesus disse: queres ser curado? E ele disse o quê? Eu quero, mas eu estou aqui há 38 anos, ninguém me ajuda, eu sou um rejeitado, e sempre que a água é agitada, vem sempre um ceguinho. Entra na água primeiro que eu. E eu que sou paralítico, quando eu chego lá já o ceguinho é curado, o surdo é curado, e eu estou aqui. Miserável homem que eu sou. Irmão, quantas vezes nós também somos como eu? Quando a vida nos corre difícil, não é? Em vez de orar e dizer: Senhor, ajuda-me, nós criticamos. Culpamos o Presidente, o Primeiro-Ministro, os deputados. Criticamos toda a gente. É o pastor, nós criticamos. Como é que é possível criticar o pastor? Criticamos toda a gente, irmão. Cuidado. Cuidado. A murmuração é pecado. Atrai maldição à nossa vida. A Bíblia diz em Provérbios 18:21: a morte e a vida estão no poder da língua, das palavras. E aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Há muita gente a colher maldição porque tem uma língua refilona, crítica, maldita. E Tiago diz que a língua é inflamada pelo inferno. Um dia louvamos a Deus, no outro dia criticamos o homem que foi feito à imagem de Deus. Queridos, aquele homem revelou já um problema. O problema maior daquele homem nem era ele ser paralítico. O maior problema daquele homem é que ele era um homem amargurado. Era um homem ferido. Era um homem... Entendem? Amém. Vamos continuar. 8. Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito, a tua cama e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Mas aquele dia era sábado. Sábado. Próximo. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes disse: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram eles: e quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus está a dizer o quê? Que o facto de ele estar paralítico há 38 anos era por causa do pecado. Talvez da língua dele. E Jesus estava aqui. Jesus curou fisicamente. Retirou-se porque havia muita gente. Mas depois Jesus o encontrou no templo e disse assim: agora eu quero curar a tua alma. Não peques mais. Estás curado. Agradece a Deus. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Porque o salário do pecado é a morte. Então, cuidado, não peques mais. Certo? E acabou. Jesus foi-se embora. Irmão, eu fico revoltado. Sabe o que é que aquele camarada fez? Vamos ver. Olha lá. Próximo. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Próximo. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas pesadas. Cadê? Então, em vez do homem estar caladinho, em vez do homem dizer obrigado, Jesus,
e ficar calado, até dizer, se eles me perguntassem, viste o homem? Oh, não, que homem? Ah, não, ele foi-se embora, acho que ele era um estrangeiro. Não, quer dizer, assim que ele reconhece Jesus, foi-se bufar aos outros. Foi dizer, não foi a mesma. Irmão, que ingratidão. Entendes o que eu estou a dizer, irmão? Graças a Deus nunca ninguém sofreu isso na sua vida. Fazer o bem a alguém e essa pessoa depois dizer mal dele. Não, isso não. Só eu, vocês não. Querido, se Jesus, Moisés já era bom, não é? Agora Jesus passou por isso, tu não vais passar? Jesus disse assim, se perseguiram o vosso Senhor, não perseguirão vocês também? O meu ponto aqui é o seguinte, irmão, aquele homem traiu Jesus. Aquele homem que foi curado por Jesus, traiu Jesus, denunciou Jesus. Mas isso não fez com que Jesus não morresse na cruz por ele. Isso não fez com que Jesus não morresse por aquelas pessoas que o criticaram, que o blasfemaram e que o mataram, e que o quiseram matar. Queridos, não foi por acaso que aquele discípulo que traiu Jesus, Judas Iscariotes, não foi por acaso que foi um dos 12. Então, às vezes eu pergunto a Deus, Senhor, porquê que não era um dos 500 ou dos 70? Tinha que ser logo um dos 12 apóstolos. Não podia ter sido um fariseu qualquer, ou um vizinho do lado. Tinha que ser logo um dos 12 apóstolos. Sim, tinha que ser um dos 12, para nos ensinar que às vezes, irmãos, a ferida mais grave, mais profunda, vem de quem nós menos esperamos. Mas isso não quer dizer que eu deva deixar de dar a espada. Isso não quer dizer que eu deixe de confiar e de ter compromisso verdadeiro com aqueles que Deus põe na minha vida. Irmãos, eu sei que há algumas pessoas que estão aqui hoje que têm muita dificuldade em dar a espada por causa de coisas que viveram. Se calhar coisas parecidas com estas que eu falei. Traição, ingratidão, rejeição. Mas hoje, irmão, eu creio que o Espírito Santo quer te curar esta manhã. Ele quer te ajudar a voltares a dar a espada. Ele quer te curar dessas feridas, porque a Bíblia diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Querido, se há alguma coisa hoje que o Espírito Santo está a trazer ao teu coração, se houve alguém no passado que te traiu, que te denunciou, que disse mal de ti, pessoa que se calhar tu deste a espada, que tu te desarmaste, ou até que lhe deste autoridade para te corrigir, mas tu foste alvo, tal como Moisés, de traição, foste alvo de ingratidão como Jesus. Eu quero dizer, esta manhã, pede perdão a Deus e diz, Senhor, perdoa por eu ter guardado estes sentimentos no meu coração. Perdoa-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a voltar a dar a espada. Ajuda-me, Senhor, a não ser uma pessoa desconfiada, uma pessoa amargurada, uma pessoa ferida. Cura-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, através desta igreja que tu me puseste, através da embaixada cristã, ajuda-me a voltar outra vez a dar a espada. Ajuda-me outra vez a dar autoridade a alguém para me corrigir, para me instruir. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me como Moisés a não perder o amor pelo meu povo. Ajuda-me como Jesus a continuar a estar pronto a servir e a dar vida por aqueles que me traíram, aqueles que me denunciaram. Querido, nós temos que dar a espada. Sem dar a espada não há compromisso. E principalmente, querido, quero falar agora no contexto de família. Quantas vezes no casal o marido e a esposa discutem, o marido e a esposa passam por processos de rejeição, falta de atenção, desrespeito, violência, traição. Eu não sei o que se passa dentro da tua casa, mas Deus sabe. Uma coisa que eu te quero pedir em nome de Jesus é que tu possas sair daqui hoje
tu voltar a dar a espada à tua esposa. Voltares a dar a espada ao teu marido. Mesmo que tu tenhas sofrido alguma ferida na alma. Que tu possas restaurar a confiança no teu casamento. Possas restaurar o compromisso com a tua família. Não é fácil, mas com Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós fomos capazes. E se tu, por acaso, também ficaste decepcionado com alguma coisa na igreja, esta ou outra, que hoje tu possas também tomar a decisão de dizer: Senhor, a partir de hoje, eu estou pronto a voltar a dar a espada. A partir de hoje, eu estou pronto a voltar a congregar, a voltar para a minha igreja, a voltar a confiar, mesmo no lugar onde eu fui traído, onde eu fui denunciado. Ajuda-me, Senhor, que o meu compromisso tenha como base o teu amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar, queridos. Fecha os teus olhos onde tu estás. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo venha nos restaurar nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que tu possas, Senhor, agora, oh Senhor, vem curar as nossas emoções, vem curar a nossa alma. Senhor, se está aqui alguém que, tal como Moisés, foi, Senhor, traído, se está aqui alguém que, como Jesus, foi denunciado, foi rejeitado, se está aqui alguém, Senhor, que está ferido por ter sido rejeitado, oh Paizinho, eu te peço que tu possas curar o meu irmão, minha irmã, nesta hora. Senhor, que em nome de Jesus tu possas curar ao ponto de ele ou ela poderem voltar a dar a espada, a desarmarem-se e a poderem dar autoridade ao outro de o corrigir, de o instruir, de o discipular. Senhor, nós sabemos, Pai, que muitas vezes nas igrejas existem, Senhor, coisas tão tristes, tão chatas, como diz na tua palavra, ó Deus, coisas que tu abominas, porque a Bíblia diz que tu abominas aquele que semeia contenda entre os irmãos. Senhor, e quantas vezes, Pai, dentro da própria igreja, as pessoas são feridas, são magoadas. Muitas vezes as pessoas confiam, abrem a sua intimidade e veem a sua vida a ser exposta. Oh Senhor, perdoa-nos, Pai, por isso. Perdoa-nos, Pai. Porque muitas vezes, Paizinho, em vez de trazermos unidade, trazemos desunião, trazemos divisão. Perdoa-nos, Pai, se nós, por acaso, alguma vez na nossa vida, nós pecamos contra alguém, nós traímos alguém. Ajuda-nos, Pai. Como Jónatas entregou a Davi a espada, ajuda-nos a estar dispostos a voltar a entregar a espada. Ajuda-nos a vivermos a sermos uma igreja de pessoas desarmadas. Uma igreja de pessoas que deixam os outros corrigi-las. Pai, e se, ó Deus, alguém está aqui hoje magoado, ferido, Pai, traz a tua cura. Traz, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Porque nós aprendemos, Senhor, que tu estás no controle de tudo. Pai, tu usaste aquela denúncia para que Moisés estivesse no lugar certo, no lugar onde tu lhe apareceste. Senhor, tu usaste, Senhor, aquela denúncia daquele homem para que Jesus pudesse ir à cruz, morrer pelos nossos pecados. Tu usaste a traição de Judas para que Jesus morresse no meu lugar. Então, Paizinho, hoje eu entendo que muitas vezes aquilo que aos meus olhos é traição e ingratidão, aos teus olhos é propósito. E por isso ajuda-me, Senhor, a não ficar preso ao ressentimento, a não ficar preso, mas a poder me libertar em nome do Senhor Jesus. Vivendo um verdadeiro compromisso com a minha família, vivendo um verdadeiro compromisso com a minha igreja, vivendo um verdadeiro compromisso. Um compromisso que dá a espada. Um
compromisso, Senhor. Em nome de Jesus. Segundo o teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Tenham bondade de sentar, queridos. Amém. Queria só ler aqui mais uns textos da palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir aqui em Provérbios. Glória a Deus. Provérbios. Aleluia. 27, 17. Olha aqui. Olha o que é que diz a Bíblia. Provérbios 27, 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Irmãos, para eu afiar o ferro, a faca lá de cozinha, para eu afiar a faca eu tenho que usar o quê? Madeira? Plástico? Não, eu só afio o ferro com ferro. Da mesma maneira, irmão, nós precisamos dar a espada uns aos outros e deixar que a espada na mão do outro possa nos afiar, possa nos edificar. Vamos ler o verso 6 agora, 27, 6. Olha aqui o que é que diz. 27, 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Às vezes, irmão, ser chamado a atenção custa. Mas muitas vezes a maior prova de amor não é o beijo. Às vezes a maior prova de amor é a palmada. A Bíblia diz que Deus disciplina a quem ama e açoita a quem quer bem. Provérbios 3, salvo erro 11 e 12. Irmãos, precisamos de dar a espada uns aos outros. Precisamos de afiar-nos uns aos outros. Muitas vezes até que tínhamos que ser feridos no nosso ego, no nosso orgulho. Mas leais são as feridas feitas por quem ama. Amém? E termino com Tiago 5,16. Vamos ler. Tiago 5,16. Olha o que diz. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Isto é o que, irmão? É dar a espada. Confessai os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros. O que é isso, irmão? É dar a espada. Quando eu chego ao Miguel e digo, Miguel, ajuda-me, ora por mim, meu irmão, porque isto não está fácil. Não é fácil, eu sei fiel à minha esposa, mas aquela rapariga lá no ginásio, meu Deus do céu, Miguel, ora por mim. Eu estou a dar a espada. Agora, se o Miguel for à minha mulher e dizer assim, o teu marido não me dá contas no ginásio. Ele está a tirar a capa, mano, está a descobrir-me. Entendeste o que eu estou a dizer? Agora eu estou a dar a espada a ele. Eu estou a dizer, ora por mim. Eu estou a confessar o meu pecado. Para quê? Para ser curado. Irmão, uma coisa importante. Para ser perdoado, eu confesso a Deus. Só Ele perdoa. Mas para ser curado, a Bíblia diz que eu tenho que confessar o meu irmão. E tu dizes, porquê? Deus não cura também? Cura, mas cura através do teu irmão. Porque às vezes, irmãos, há coisas que para ser curado preciso de um abraço. Ou preciso de uma palmada. É verdade. No caso do exemplo que eu dei no Miguel, se calhar tem que me dar uma palmada. Tem que dizer assim, para de olhar para as miúdas no ginásio. Pá! Vou começar a treinar contigo. Está a ver? Então, o que é que eu quero dizer com isto? Irmão, confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Se tu não des a espada a ninguém, tu nunca vais ser curado. Esta é a questão. É só quando eu dou a espada é que Deus me cura através da espada. Então, irmãos, a partir de hoje, procura um discipulador. Procura alguém que tu confies para abrir o teu coração. Alguém de confiança. Mas alguém que tu dás autoridade para te corrigir, mas também para orar por ti. Amém, querido? Vamos ser uma igreja de pessoas desarmadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.